Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Marisa Brandão, diretora executiva da JA Goiás, e vou ter essa oportunidade de apresentar para vocês um pouco desta instituição em parceria com a SEDUC e com o Goiastec, na realização de vários projetos super interessantes que vocês vão poder acompanhar com a gente ao longo desse período todo. Vamos lá conhecer um pouquinho a JA. A JA é a Junior Achievement. Ela é uma organização internacional, foi fundada em 1919 e já está em mais de 100 países. É uma organização social, é uma organização que leva os projetos à comunidade sem custo nenhum. Então, isso significa que onde você realizar um projeto da JA, você não vai pagar, porque isso vai ser gratuito. A JA, por ser essa instituição internacional, global, é uma instituição, então, que trabalha em muitos países. Nós já estamos aí indicados ao Prêmio Nobel da Paz por mais de 5 anos e nossos projetos estão aí vinculados às ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Com certeza, em algum momento, vocês já estudaram aí os ODS e, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos, dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos 8 que estão vinculados diretamente aos nossos projetos. Então, a JA, como uma instituição incentivadora de jovens, ela é dedicada para preparar os jovens para a vida pessoal e profissional por meio de programas de educação empreendedora. O nosso foco é o protagonismo juvenil, para que você possa ser aí a pessoa que dá o destino da sua vida, que vai tomar as decisões, vai ter uma série de habilidades e competências que serão trabalhadas nos projetos, para que você possa ser aí realmente a pessoa que faz acontecer na sua vida. Então, quando a gente fala de protagonismo juvenil, a gente está dizendo disso, né? Do quanto você vai definir aí os seus caminhos, os seus objetivos e seguir atrás dos seus sonhos. A JA é uma grande oportunidade de você conhecer e saber como pode fazer isso. Como eu coloquei, nós somos aí uma instituição global, ou seja, né, acontece no mundo inteiro, mas ela tem impacto local. Aqui hoje nós estamos falando da JA Goiás, certo? Então, esse impacto local mostra que os nossos atendimentos são com jovens aqui do nosso estado, vocês que estão espalhados aí por vários municípios através do Goiastec, nós temos aí a oportunidade de chegar a muitos de vocês. E temos também, claro, a atuação também presencial. Essa foto que vocês estão vendo é um grupo de alunos nossos que realiza o projeto Mini Empresa e aí eles estão num evento conosco. Então, a instituição, ela tem esse impacto local, ou seja, faz a diferença onde ela está atuando. Nós somos uma instituição que tem como foco, como eu já disse, o incentivo, né, ao protagonismo juvenil, mas é uma organização, então, que oferece aprendizado prático e imersivo e prepara vocês para o mercado de trabalho, traz aí temas como educação financeira, empreendedorismo, sustentabilidade, cidadania, ética, sustentabilidade. São várias temáticas que são abordadas nos programas e que nos dão aí a possibilidade de chegar a muitos jovens no mundo inteiro. Então, acho que é bem legal você se lembrar que a oportunidade que você está tendo hoje de realizar um programa da JA é uma oportunidade que muitos jovens como você estão tendo ao longo do mundo inteiro. Em mais de 100 países, a JA é a mesma. Realiza esses projetos. Então, os projetos que você está recebendo, você está aí também se nivelando com muitos jovens do mundo inteiro. A JA, então, ela trabalha aí compartilhando habilidades que o mercado procura e que os jovens precisam. Na verdade, a gente desenvolve uma série de habilidades e competências, trazendo muitas temáticas interessantes, para que vocês possam estar com mais prontidão, com mais capacidade, proatividade, para conduzir a sua vida profissional e pessoal. Nós temos uma série de programas, uma grade de programas incríveis que vocês vão permear muitos deles ao longo dessas jornadas aí conosco. Cada programa tem uma temática específica, um conteúdo específico, aborda os ODS que nós citamos e cada programa vai te dar a oportunidade de receber o seu certificado. Como a gente falou, por ser uma instituição, né, internacional, o seu certificado ele é valorizado em vários locais. Então, não se esqueça de ficar atento a receber o seu certificado e colocar o seu certificado no seu currículo para que possa potencializar as suas oportunidades. Além dos alunos, os voluntários também recebem os certificados.
Então, vocês podem ver que quem vai aplicar aí os programas com vocês, que vai conduzir essas jornadas, são profissionais voluntários, que vocês podem ver aí na imagem, onde eles todos estão recebendo e mostrando orgulhosamente o seu certificado. O que eu queria chamar a atenção? Se esses profissionais gabaritados de mercado, que já têm, né, expertise no mercado, já têm a sua história, valorizam tanto esse certificado, imagina para quem está começando. Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês. Valorizem o certificado de vocês, leve na sua entrevista de emprego, fale que você participou dos programas, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua trajetória. Nós reforçamos aqui para vocês essa capilaridade, a capacidade que a Junior Achievement tem de chegar a tantos locais. Então, mundialmente, como eu disse, ela é uma instituição fundada em 1919, é uma instituição centenária, e hoje ela está em mais de 100 países, ao longo, né, dentro do mundo inteiro, mais de 100 países, 6 centros operacionais. No Brasil, a Junior Achievement existe desde 1983. Já é também uma grande trajetória, né? Mais de 8 milhões de experiências de aprendizagem. O que são as experiências de aprendizagem? É o que você vai vivenciar no programa. Cada jovem, cada experiência de aprendizagem gera um certificado. Vocês vão participar de mais de um programa, mais de uma oportunidade. Vocês podem até colecionar esses certificados. E aí esses números mostram, né? Aí nós temos aí de 2020 a 2025 uma evolução nos nossos atendimentos no Brasil. Isso é muito significativo porque traz a credibilidade do nosso trabalho e a força desse trabalho que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, o ano passado, o ano de 2025, nós chegamos a 1 milhão de experiências no Brasil. Só aqui no estado de Goiás, nós tivemos 37 mil experiências, né, de aprendizagem acontecendo aqui conosco. Então, são números significativos, números de impacto e números que mostram, né, onde é que nós estamos atuando e tendo essa oportunidade. E você vai fazer parte dessa estatística com a sua participação aí efetiva nos nossos projetos. Em Goiás, desde 2002. Então, olha só no estado de Goiás, nós já vamos fazer aí 24 anos, né, de realização de atividades na comunidade, nos municípios, nas escolas, nas instituições. Então, mais de 300 mil experiências de aprendizagem e mais de 13 mil participações voluntárias. Pessoal, fique bem atento. As pessoas que vêm aplicar para vocês os programas da JA são voluntários, profissionais do mercado, que se dedicam voluntariamente. Eles recebem o treinamento e eles vêm, então, aplicar o programa exatamente na expectativa de trazer para vocês uma oportunidade, né, de melhoria, de perspectiva, para incentivar e motivar vocês a construírem uma carreira de sucesso. Tá? Esses voluntários, hoje vocês estão vendo aí também as logomarcas das empresas parceiras. Essas empresas financiam o projeto para que o projeto chegue sem custo nenhum para a comunidade. Como eu disse, todos os jovens que recebem os programas da JA, eles recebem gratuitamente. Então, nenhum aluno paga por receber o programa, tá? Esse custo é financiado pelas empresas parceiras. E se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver que vocês conhecem boa parte dessas empresas, que fazem parte do nosso mercado local, e são empresas que conhecem a JA. Ou seja, se você for tentar uma vaga de primeiro emprego, né, um estágio em alguma dessas empresas, não esqueça de mencionar o seu certificado, porque com certeza eles vão ter um olhar diferenciado, porque conhecem o projeto e investem e apoiam. Além disso, lembrando dos voluntários, quem vem aplicar os programas, normalmente são voluntários oriundos dessas empresas, ou seja, são os gerentes, né, os técnicos, supervisores, as pessoas que participam profissionalmente dessas empresas é que se dedicam voluntariamente para realizar os projetos conosco, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês isso daí, para vocês saberem, né, os programas que estão chegando para vocês. E aí eu reforço muito a parceria da Junior Achievement, né, com a SEDUC já há muitos anos e em várias modalidades. Hoje aqui a gente está falando especificamente da modalidade aqui através do Goiás Tech. Então, é uma parceria de sucesso, de longa data, e a gente fica muito feliz e agradecido dessa confiança da SEDUC na realização do nosso trabalho, né? Eu trouxe um depoimento muito importante da diretora pedagógica da SEDUC, falando sobre os nossos programas, para vocês entenderem por que nós estamos aqui, né?
Claro que a Seduc avalia todo esse processo. Então, ao combinar educação empreendedora, sustentabilidade e desenvolvimento ético, a iniciativa consolida-se como um modelo educacional transformador, que prepara os estudantes não apenas para o sucesso individual, mas também para atuarem como agentes de transformação social. Então, essa é a leitura, né, que a nossa grande parceira aí, Alessandra, faz do trabalho da JA. E é por isso que nós estamos aqui hoje, obviamente, realizando essa jornada de projetos aí em parceria com a Seduc e oferecendo essa oportunidade para vocês. Vou deixar aqui para vocês o QR Code do nosso Instagram, porque lá nós temos várias oportunidades sendo oferecidas, né, onde vocês podem acessar e realizar outros cursos e participar de eventos e outras promoções que a Junior Achievement vai viabilizar, sempre para a promoção do seu desenvolvimento, da sua capacitação, do desenvolvimento das suas habilidades. Além de seguir aí nas redes sociais, eu convido vocês também para acessarem a nossa plataforma, que é o Inspira Já. É uma oportunidade de você fazer uma série de cursos de forma gratuita no formato online. É um outro formato, não é o que a gente está conduzindo aqui, mas ali nós temos várias oportunidades e você vai escolher de acordo com a temática que é do seu interesse. Tem muitas oportunidades e todas elas geram um certificado. Tá bom? Então fica aí o meu convite, aproveitem bastante essa oportunidade que vocês vão ter de vários cursos e módulos, né? Que vocês vão conseguir acessar aqui através do Goiás Tech. Façam aí uma boa jornada e desejo muito sucesso, muito aprendizado, que é o que vocês podem obter com a JA. Muita oportunidade, desenvolvimento e aprendizado, né? Através das habilidades que vocês vão desenvolver. E ainda ter aí essa possibilidade de ser aí o arquiteto do seu caminho, você conduzindo a sua trajetória. Então, parabéns pela oportunidade, aproveite muito e sucesso! E aí, pessoal, novo dia chegou, nova aula, né? E agora vocês já estão preparados, né? Agora vocês já sabem se apresentar pessoalmente, já construíram o seu currículo, e a gente deu uma aulona de currículo, né? E de entrevista. Agora vocês já sabem como se comportar numa entrevista de emprego, como se vestir e tarará. E tem surpresa aí pra você, né, Felipe? Com certeza, todo dia é uma surpresa nova, né? Não é? O que será que tem pra hoje? Vamos Mostra aí lá? pra gente. Grande dia, conquistei a vaga. Ei, e agora? Partiu fase 4, tá bom? Agora você acabou de receber um e-mail, né? Vocês lembram lá que eu falei para vocês que façam um e-mail bonitinho? O Felipe falou, faz o e-mail bonitinho. Por quê? Né? Porque foi por esse e-mail que a empresa colocou lá. Você passou! E é um e-mail maravilhoso quando a gente recebe, né? Eu fico muito feliz quando eu passo um processo seletivo. E você, Felipe, não fica? Eu acho que é satisfatório, porque se a gente dedicou todo aquele tempo, a gente produziu um currículo, se preparou para a entrevista, o que a gente espera é passar. E a chance do acerto, depois que a gente fez todas as atividades de uma forma correta, ela é muito grande de acontecer, né? Depois que vocês passarem esse passo a passo, fez tudo direitinho, é receita de bolo, o bolo vai sair lindo de lá. Comemorem, né? pessoal, conseguiu a aprovação, comemorem, faz uma festa, chama a gente pro churrasco e a gente vai aprender mais o que fazer depois de passar nessa entrevista. Vamos lá? Ó, agora a gente vai conhecer um pouquinho depois que a gente foi contratado, né? E a partir de agora você vai passar por umas vivências e desafios que são diários, tá? Que ocorrem dentro do ambiente corporativo, né? E N coisas acontecem dentro do ambiente corporativo, né? O que você vai aprender agora com a gente? Você vai mergulhar em um conceito de liderança. O que é liderança? Ai, meu Deus, agora eu vou ter um chefe. Tem empresa que a pessoa fala, nossa, tem tanto cacique para pouca tribo aqui, meu Deus do céu, e agora, né? E agora a gente vai entender o que é ser líder, não é? Tem muita gente que fala chefe, a gente vai entender essa diferença também logo adiante, tá? Vamos descobrir a diferença entre liderar e chefiar, né? O que é liderar para vocês? O que é chefiar para vocês, né? Além disso, você vai aprender a dar e receber feedbacks. Nossa, que palavrão, né?
Feedbacks. Quem já ouviu aí o que é feedbacks? Talvez tem gente Fala que aí vai pro falar. professor, eu já sei o que é feedback. É o herói né? do Ben 10 lá. Olha lá, o que é feedback, né? Interessante, tá? A gente vai saber o que é. De forma eficaz e encarar dilemas éticos. O que é um dilema ético, né, gente? O que compromete a ética profissional, né? Muito importante a gente saber o que é ética profissional ou não, a gente vai saber. Sua missão é identificar as diferenças entre o líder e chefe, dar e receber feedbacks de forma eficaz, né? Exercitar a ética no contexto do mercado, tá? E quais são as ferramentas para apertar a porca lá que eu falo para vocês, que vocês vão utilizar nesse cenário? A atividade de chefe versus líder, qual que é a diferença de um do outro? A prática em feedbacks, em dar e receber esse feedback, e a resolução dos dilemas éticos. Pode ter muita coisa dentro da organização que compromete a ética. E eu posso também me fazer um profissional não ético. Vocês querem ser um profissional ético ou não ético, né? Isso pode ter variações positivas ou negativas na empresa. Por que isso é importante? E agora é importante? Por quê? Porque a gente entendendo esse cenário organizacional, a gente consegue desempenhar as nossas tarefas de uma forma positiva e assim alcançar o nosso sucesso profissional, né, Felipe? Com certeza. A questão de liderança, de feedback, às vezes são termos que parecem, nossa, o que é isso, né? Eu até brinquei ali falando que o feedback é aquele ET do Ben 10, talvez vocês vão conhecer. O ET do Ben 10, gente, olha só. Já deixa o dever de casa e já anota o que você acha que é feedback. A gente vai falar daqui a pouquinho, o Bruno, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse assunto e a gente vai entender habilidades, que a gente vai ter líderes, onde a gente passar, a gente vai ter alguém acima de nós e alguém abaixo de nós. Isso é estrutura corporativa, é hierarquia. E pode ser que em algum momento você eleve o seu patamar, você suba os degraus da escadinha e você seja aquela figura de liderança, como o Bruno, como eu sou aqui hoje. Nós somos líderes nas empresas e é preciso ter um comportamento diferente, mas isso é com o tempo. Vamos com calma para não confundir a mente de vocês. Voltando lá para os slides, como é que tá aí, Bruno? Fala pra gente. Vamos lá. As habilidades de liderança e de estruturar bons feedbacks, né, permitem orientar equipes e criar ambientes de trabalho produtivos. Vamos traduzir o que é feedback? Quem que entende o que é feedback aqui? Quem que não entende o que é feedback? Feedback é tem gente que fala que feedback é puxão de orelha, né? Não, eu vou receber um puxão de orelha do chefe agora, vou receber um feedback. Não, tem feedbacks positivos e feedbacks negativos. Quando o seu chefe te chama para conversar e fala assim, olha, você foi muito bom nesse mês, você bateu a meta que a gente estava planejando, né? Sua equipe está organizada, o seu trabalho está organizado. Simples que seja, né? A sua mesa é super organizada, você não deixa nada esparramado ao final do expediente. Isso é um feedback positivo. E a gente tem feedbacks negativos também, que a gente diz muito, feedbacks construtivos, né? Que ele vai melhorar o seu desempenho dentro da empresa. Vamos dar um exemplo, Felipe? Qual que seria um feedback construtivo? Feedback construtivo. Por exemplo, eu contratei o Bruno para a vaga de recepção. Vamos pegar o laboratório, que é o que eu tenho mais experiência para falar para vocês. O Bruno é o meu agente de recepção. Eu vejo que às vezes ele trata as pessoas ali com uma certa grosseria, e às vezes ele é meio seco na hora de responder os nossos clientes, os nossos pacientes. E isso não é o ideal para a empresa que eu tenho. Eu não acho que isso seja o agradável. Imagina você chegar para fazer um exame de sangue ou para fazer alguma consulta, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa que vai te atender é grosseira com você, te dá uma má resposta, ignora as suas perguntas. Você gostaria de ser atendido assim? Não. E, infelizmente, esse talvez é o comportamento do Bruno. Então, eu como líder, vou chamar o Bruno para conversar. Bruno, vamos ali para a gente conversar? E vou falar para ele, tá acontecendo isso. Então o feedback, pessoal, é um retorno. A tradução literária de feedback é retorno. E ele pode ser, como o Bruno falou, positivo ou negativo. O negativo a gente traduz para construtivo. Porque não é só falar mal do Bruno, nossa, mas o Bruno é péssimo atendente. O feedback não é isso. O feedback é, Bruno, eu identifiquei que você está tendo alguma dificuldade na resposta, de como se comunicar com os pacientes, como se comunicar com os clientes. E isso não é bacana. É importante que você trabalhe a sua comunicação. E vocês estão vendo? Porque a construção é isso. O feedback construtivo eu vou apontar uma falha, um ponto de melhoria e sugerir uma sugestão para ele melhorar nessa falha. E esse é o feedback. É isso mesmo? E olha só, o tanto que ele foi positivo e ético quando ele falou para mim, eu vou chamar o Bruno, eu não vou dar esse feedback lá na frente de todo mundo. Eu vou chamar o Bruno e vou conversar com ele separadamente e vou orientá-lo da postura que ele está tendo durante o dia a dia, para que consiga melhorar. Isso é uma atitude ética,
beleza? Vamos continuar aqui, né? Agora a gente já sabe o que é feedback e eles nos permitem orientar as equipes, orientar, tá? Não é nenhuma função punitiva, é uma função de orientação e criar ambientes de trabalho produtivos, tá? Enquanto a ética promove confiança, respeito e justiça, que foi um exemplo dessa conduta que o Felipe teve comigo aqui, nesse pequeno exemplo que nós fizemos, tá? Criando um ambiente de trabalho positivo, né? Criando uma cultura organizacional positiva, né? E aí a gente chega numa parte muito interessante, a diferenciação de chefe e líder, né? O que é um chefe? O que é um líder, né? Tá? Justo no seu primeiro dia de trabalho, né? Você chegou lá, ó, no primeiro dia de trabalho, né? Você se depara com dois tipos de perfis. E eles, vou contar para vocês uma historinha, eles existem em todas as empresas, tá? Todo lugar que vocês forem trabalhar vão ter desafios e pessoas com comportamentos diferentes uns dos outros, tá? Sempre, tá? E você se depara com dois tipos de perfis, o chefe e o líder. Você sabe a diferença do que é um chefe, do que é um líder, né? Responda essa atividade aí pra gente, tá? O que vocês acham, tá? Responda a atividade na página 23 do seu manual e para te ajudar a entender o que é um chefe e o que é um líder, tá? Para as alternativas listadas a seguir, marque um X aquela que você acredita serem atitudes de uma boa liderança. Aí vocês vão marcar aí, ó. Quem trata seu time com respeito, né? Trata seu time como executor de tarefa. Quando foi que alguém da sua equipe comete um erro, aponta. Façam o seu dever de casa e para um pouquinho aí com o professor orientar vocês direitinho para vocês responderem, tá bom? Para a gente prosseguir. Agora que vocês já terminaram, fizeram a sua atividadezinha de casa, né? A gente vai identificar uma diferença, né? Você percebeu que tem uma diferença da figura do chefe? E esse chefe ele é representado pelo quê? Por uma autoridade e controle, né? E a de líder é um pouco diferente, não é? Toma um caminho diferente do chefe, da chefia, né? O líder, ele se destaca pela sua capacidade de inspirar. Então, ele não é coercitivo, né? Mandatório como o chefe. E sim, ele instiga que as pessoas inspirem-se no trabalho, né? Que a motivação parta do time e não só coercitivamente como o chefe faz, né? Geralmente, um tem dificuldade de delegar tarefas, né? Quem tem mais dificuldade de delegar tarefas, ele é muito tido como um chefe, né? Porque ele tenta coercitar o time, né? Façam isso, façam aquilo, dessa maneira, daquela maneira, diferente do líder, que conduz as pessoas positivamente a exercerem as suas funções, tá? Olha lá o líder já, olha o tanto que é diferente, ó. O líder busca envolver os times nos processos, né? Olha, o resultado da empresa foi positivo, vou mostrar para vocês o tanto que vocês acertaram, né? Influencia a tomada de decisão das equipes. Olha, será que isso está certo? Será que não está? Não só sendo unilaterais, né? Não só tendo um comando único, façam isso, né? E sim liderando, comandando esse barco, né, na frente, e não só deixando tudo delegado à equipe, tá? Promove um ambiente de trabalho colaborativo, onde todo mundo se ajuda, onde um setor ajuda o outro. Isso é uma postura de liderança, né? E lidera pelo exemplo. Alguém faz sentido o que é liderar pelo exemplo? Alguém consegue falar aí para o professor de vocês o que é liderar como exemplo, né? Eu vou perguntar aqui nosso colega Felipe. O que é liderar como exemplo, hein? Liderar como exemplo. Eu entendo que a figura do líder, ele é o primeiro que tem que fazer alguma coisa. Igual aquele exemplo que eu falei do feedback construtivo do Bruno. Ele é grosseiro com os pacientes, então eu vou chamar a atenção dele para ele melhorar. Não adianta eu querer cobrar que o Bruno seja educado e cordial com os pacientes, se eu, primeiro, não for educado e cordial com os pacientes. Então, o exemplo que o líder demonstra é muito melhor do que eu chegar e falar para o Bruno. Se eu falar para o Bruno, você tem que ser educado. Aí ele vai falar para mim, mas nem você é.
O que eu vou ser então? Então, nessa questão de liderar, por exemplo, é isso que o Bruno falou. O líder, ele precisa ser exemplo. E um dia vocês poderão ser líderes. Vocês têm que entender que liderar é muito mais do que mandar uma pessoa fazer alguma coisa. Você tem que fazer aquela coisa melhor do que aquela pessoa, para você conseguir ensiná-la a fazer da maneira correta. E quem lidera faz junto, né, Felipe? Faz junto. Quem lidera faz junto. O líder ele tem que estar ali próximo da equipe. Não quer dizer que ele vai fazer as suas atividades, né? Certeza. Mas ele tem que pegar na sua mão e te conduzir para um processo positivo. Ele é o exemplo, né? Ele tem que ser o espelho. E eu te digo, as equipes, elas com o passar do tempo em convivência constante, porque querendo ou não, futuros empregados e empregadas, né? Trabalhadores no mercado de trabalho, a gente se espelha no nosso líder, né? E acaba agindo como ele no dia a dia. E lembrem-se, a gente passa a maior parte da nossa vida no nosso ambiente de trabalho, Isso né, é verdade. Felipe? Então, olha o tanto que a gente gente pega experiência com relação a isso, né? Olha lá a diferença nos emojizinhos lá embaixo, lá no nosso slide, ó. O chefe, ele manda, ele diz, vá. Ele desmoraliza. Não, fulano de tal é muito ruim. Ele fiscaliza, ele fica lá toda hora atrás de você. Você está fazendo certo? Está fazendo certo, né? Ele diz, eu fiz, né? Eu fui, né? Eu que estava lá na frente, né? Ele procura o culpado. Nossa, quem que é o culpado? Quem foi que realizou isso aqui errado? Foi fulano? Chama lá o fulano, na frente de todo mundo. Isso são posturas de chefe. Agora a gente tem o líder, que é totalmente diferente, né? Felipe, como é que é o líder? Conta lá pra gente. Então, pessoal, aqui é totalmente o oposto do que o Bruno falou do chefe. Enquanto o chefe está mandando, o líder, olha aqui, em contrapartida, ele está orientando. Olha, Bruno, eu preciso que você seja educado com as pessoas. Você vai parar de ser grosseiro e vai fazer assim, assim, assado. O líder não. Bruno, olha aqui. Existe uma maneira melhor da gente trabalhar. Então eu preciso que você fale com mais cordialidade, eu preciso que você ouça melhor os pacientes. Então não é mandar, é orientar. Voltando aqui para a tela, enquanto o chefe desmoraliza, critica, joga lá embaixo, o chefe, o líder, ele está sempre dizendo, vamos lá, pega na minha mão, deixa eu te ajudar, o que eu posso fazer para te ajudar? Você está com dificuldade em alguma coisa? Deixa eu entender. Enquanto o chefe diz vá, faça, né? Eu tô mandando. O líder, ele sempre faz junto. O líder tá ali do lado, no dia a dia. O líder, ele não fiscaliza igual o chefe. O líder, ele acompanha. É aquela pessoa que tá ali para entender as dificuldades, para entender os pontos de melhoria. O líder, ele não diz eu, ele diz nós. Tudo que a minha equipe produz, não foi eu que produzi. Porque eu tenho uma equipe ali preparada para isso. Eu tenho uma equipe na produção. Então é nós. Não é a minha empresa, não é o meu setor, é a nossa empresa, é o nosso trabalho, são os nossos clientes. E tanto se motiva diferente, né? Eu falo assim, nós conseguimos realizar a meta, né? Juntos. Nós nos desafiamos juntos, né? É muito melhor do que o chefe que esquece que tem uma equipe, né? E fala, eu consegui. Não E o chefe, ele só fala eu quando é coisa boa, né? Porque quando é coisa ruim, tá ali, o que ele aponta, desmoraliza. Sim. Então, quando é coisa ruim, foi você que fez. E esses são os cenários que vocês vão enfrentar em todo o mercado de trabalho que vocês entrarem, viu? Exatamente. E como líder, tem um ponto crucial aqui para o líder, que é no slide aqui, ó, pessoal, assumir a responsabilidade. Se você é líder de uma equipe, se você é líder de um setor, de um laboratório, você tem que assumir a responsabilidade, porque tudo que acontecer ali vai ser debaixo da sua liderança. Então, se deu errado, é porque em algum momento você não liderou da forma correta. Então, não adianta você culpar o Bruno porque ele foi grosseiro. Talvez é porque você não orientou ele antes a como tratar as pessoas, talvez é porque você não deu uma orientação. Então, essa é a diferença. Ficou claro para vocês? Eu acho que não tem dificuldade de entender esse assunto. Se você tiver, também não tem problema. Faça as suas anotações, coloca um gráfico aí, anota isso aqui, ó, a diferença, vou até limpar para vocês. Tira uma foto dessa tela, pessoal, vocês vão conseguir ver a diferença do chefe e do líder. Faz aí um rascunho para vocês nunca esquecerem isso, porque algum dia eu desejo isso a vocês, que vocês ocupem cargos de liderança nas suas empresas, que vocês abram suas próprias empresas, que vocês sejam os influenciadores de pessoas, de negócios, de mercado, e vocês vão precisar saber essa diferença, porque se você agir como um chefe, você vai perder a sua equipe e acabar sozinho. E lembra que lá na primeira aula a gente falou que sozinho ninguém faz nada? É verdade. Então é muito importante você saber manter as pessoas perto. E assim, vocês são os novos líderes.
líderes, né, que estão entrando no mercado, né? A gente aqui já tá velhinho, né? A gente já passou dessa fase. Eu não tô tão velho. Então entendam, o desafio agora está com vocês. A bola da vez é vocês que estão jovens, que vão ser os futuros líderes do mercado, né? Essa é a esperança e o que a gente acha que todo mundo aqui que está fazendo o nosso curso e aprendendo esse monte de informações, seja líderes éticos, né? Que tenham apreço à moral, que executem suas tarefas de modo a liderar e conduzir o time, tá? Então, esse é o objetivo, Por favor, beleza? pessoal, a Júnior tá aqui com a gente em parceria com o Sabin, porque a gente acredita no potencial de vocês. Não tem como, né? Aquela frase, os jovens são o futuro do mundo. Sim, vocês são o futuro do a Brasil. gente está aqui hoje, mas ano que vem, daqui 2, 3 anos, são vocês que vão estar aqui. É vocês que vão ensinar as próximas gerações de jovens que estarão se formando, que hoje está no ensino fundamental, talvez é incrível, né? Quando a gente para olhar a linha do tempo, assim. Então, a bola vai passar para vocês, pessoal, e é importante vocês saberem isso daqui. Então, vamos lá? Que sorte de você ter entrado em um setor com uma boa liderança, pessoal. Quando vocês forem contratados, façam suas orações aí para vocês caírem nas mãos de bons líderes, porque não tem nada pior e mais desmotivador do que você cair com a liderança ruim. Por isso, com o chefe. Olha, você chega lá todo inspirado, todo motivado, eu quero dar o meu melhor. No seu primeiro deslize, seu primeiro dia de trabalho, você faz uma coisa errada, seu chefe vai lá e dá aquela chamada de atenção em você na frente de todo mundo. Você nunca mais vai querer fazer nada. E não é uma conduta ética que a gente está aprendendo, né? Não é assim que se faz. Então, quando a gente tem a sorte, a gente tem que chamar de sorte porque, infelizmente, pessoal, existem muitos chefes por aí. Infelizmente existem. Eu já trabalhei em vários lugares, o Bruno com certeza também, em que não haviam líderes, mas haviam chefes. Então você tem que agradecer e ser grato pela sua liderança, que é aquela pessoa que te instrui, é aquela pessoa que te ensina, é aquela pessoa que confia em você, que te apoia, que segura a sua mão. Então vamos lá. Assumir um papel de liderança é um desafio. A gente está falando dos dois lados aqui, né? Tanto de você como líder, como você como liderado. Então, são os dois lados da mesa. Então, a gente vai preparar vocês ali, ensinar alguma noção de como ser um bom liderado, como reconhecer quando você tem um chefe ou um líder, e também de como ser um bom líder, porque em algum momento você vai ser, eu creio nisso. Então, imagine, você com a missão de avaliar e orientar um colega de trabalho. O que é isso, Felipe? É o feedback que o Bruno falou. E é aí que parte a liderança. A gente começa assim a ser líder, né? A gente começa a se destacar pelo que a gente consegue contribuir para o nosso próprio colega. Eu não sou líder ainda do Felipe. Mas eu falo, olha, Felipe, se você fizer assim, dessa maneira, dá mais certo, né? Vou te conduzir para uma excelência também, igual eu cheguei lá. E aí eu não sou líder de nada. Amanhã ou depois eu começo a ser notado pela empresa. Vocês lembram que a gente conversou lá atrás? A gente começa a ser notado e a partir de então que a gente começa a ganhar mais, né? E a assumir cargos maiores de liderança, né? Você vai crescendo. A escada funciona dessa forma. Eu achei interessante o Bruno falar, porque quando a gente fala de liderar, não é só ser o líder de uma empresa, ser um supervisor, um gestor. Às vezes liderar grupo de trabalho de escola. É 5 pessoas, é 7 pessoas no grupo. Sempre tem um que se destaca. Que destaca. Sempre tem um que fica com, olha, você vai fazer isso. Eu falei isso nas outras aulas, né? Que divide as tarefas. É nato. Tem gente que nasce para ser líder e tem gente que se treina líder. Também não é problema. Às vezes tem aquela pessoa que ela sente aquela necessidade de guiar, de conduzir um processo. Às vezes é um grupo de louvor da igreja e você que escolhe as músicas, você que marca os ensaios, você que separa as partituras ali. Então assim isso é liderar. Né? Então essa aula que a gente está dando para vocês é para a vida, é também para o mercado de trabalho, mas é para a vida, porque você tratar uma pessoa com ética, com respeito, com credibilidade, você ouvir, orientar, falar de uma forma branda, em todos os momentos. Isso é educação, pessoal. A gente está falando isso daqui, mas isso tem que estar dentro de vocês. É algo que vem de berço. Eu não consigo te ensinar a ser uma pessoa educada. Eu te mostro a importância de ser uma pessoa educada. Por isso que é importante a autoavaliação, que a gente tanto bate na tecla aqui. Periodicamente. Eu tenho que identificar o que eu sou bom e o que eu não estou tão legal, para melhorar aquilo. Ok, pessoal? Vamos seguir aqui então e aprender mais sobre feedback. Bruno, você quer falar pra gente então? Você estava falando? A gente falou bastante de feedback, não é? Eu dei uma introdução para vocês saberem o que é feedback. E aí aconteceu umas coisas, né? Vamos lá, eu já estou trabalhando na Junior X já tem algum tempinho, né? Junior X, Junior X, né? E chegou o dia tão esperado do feedback. Entendam, o feedback ele vai acontecer. Tá? O seu chefe, o seu líder, né? A pessoa que comanda e direciona para você as demandas, ela vai te chamar uma hora, né? Vai chamar você,
e vai chamar aqui e falar, vamos conversar sobre o seu desempenho? E aí ele vai trazer, sim, uma posição positiva ou uma posição de construção para você melhorar, tá? E é normal, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, tá? Você vai receber um feedback construtivo, de melhoria, você vai receber aquela informação como bom ouvinte, né? E melhorar no que tange a sua responsabilidade, o seu trabalho. E foi positivo o feedback? Nossa, você está muito bem, eu estou super satisfeito com você na empresa, né? E aí eu quero que a gente continue por longa data, continue assim. Maravilha, sucesso, né? Então tem essas modalidades de feedback, tá? E aí chegou o tão dia esperado do seu feedback, né? Chegou o dia. Essa prática é muito comum para dar um retorno, que é a tradução ali, ó, literal da palavra feedback, né? Ao profissional sobre o seu desempenho. Como que foi o seu desempenho nesses 30, 60, 90 dias, que geralmente é o prazo de experiência comum dentro das empresas. Como que foi? Tem empresas que faz nos 30, nos 60, nos 90, tem empresas que faz de 15 em 15 dias, então é algo que acontece, tá? Nesse encontro, também podem ser abordados assuntos relacionados ao comportamento do dia a dia, como que você é com a sua equipe no dia a dia, né? Qual que é a satisfação dos seus pares que trabalham contigo durante todos os dias, né? O nível de satisfação com o ambiente de trabalho, se você está gostando, se não, né? Se estão gostando da sua condução nas tarefas ou não, né? E aí, traçar planos, né, de desenvolvimento na organização, tá? Então, a gente sempre vai estar se desenvolvendo. Mesmo que o feedback de vocês seja positivo, olha, gostei muito de vocês, foi excelente o seu trabalho esse mês. Mas eu acho que a gente pode melhorar em tais aspectos. E tá tudo bem, recebam isso de forma positiva, porque é necessário para o desenvolvimento de uma pessoa no mundo corporativo, tá? Dica para dar um bom feedback está na página 24, dá uma lida lá, gente, por favor, na página 24, né? Tão importante como dar um feedback é receber. Imagina só, se eu chego para o Felipe assim e falo, Felipe, você não pode tratar o coleguinha dessa forma, né? Você não foi legal com a Isadora, né? Você falou que a Isadora não está usando um sapato bonito. Falou do sapato da Isadora. A Isadora passou chorando lá na minha sala, falando que você falou mal do sapato dela. Por que que você fez isso, Felipe? Vamos melhorar? Não vamos fazer isso mais com a Isadora? E aí, imagina se o Felipe recebe isso de uma forma negativa, né? Já pensou? O que que você falaria para mim? Ah, mas o sapato dela era feio, aí você não viu não o jeito que ela tava? Você vai responder o seu líder dessa forma? Ele soube receber essa informação? Isso é muito importante. É importante que você entenda o que foi passado para você. Às vezes a gente está olhando só para aquilo, mas tem que olhar um todo. Às vezes o sapato da Isadora era feio mesmo, mas você precisava ter essa conduta com ela, né? Então é importante que a gente saiba receber, olha, realmente eu errei, eu vou me desculpar com a Isadora, tá? Isso não vai acontecer novamente. Então, saibam ouvir. Não é porque você recebeu um feedback, digamos assim, negativo, de construção, que está tudo perdido, que você vai chegar na defensiva com aquilo lá que aconteceu. Não, está criticando eu demais, né? Não é isso. Se chegou até você, é porque dentro do cenário da empresa todo, do seu departamento, o líder visualizou essa necessidade, viu? Então, saiba ouvir. Quando você fala da importância de receber, é por isso que o feedback tem o positivo e o negativo, né? Mas é por isso que o negativo não é chamado de negativo, é um feedback construtivo. Não é a pessoa me criticando, ela falando mal de mim. Você tem que ouvir e entender isso como alguém que está me ensinando aonde eu preciso melhorar. Por isso construtivo. Porque imagina, se o Bruno nunca me fala que eu estou fazendo a coisa errada, vou continuar fazendo errado a vida toda. E eu nunca vou melhorar. É o papel do líder. O líder instrui, o líder capacita. Então, quando o Bruno me fala que eu preciso melhorar em algo, eu tenho que ouvir, opa, então eu preciso melhorar nesse algo. Então, realmente, eu vou melhorar, eu peço desculpas, eu errei nessa parte. Então, a gente constrói uma carreira em cima desses feedbacks. E quando eu melhorar de fato, ele vai voltar de novo com o feedback positivo. Com certeza. Por isso é importante a gente prestar atenção nessas partes. E aqui a gente tem umas dicas, tá? Para vocês receberem os feedbacks. Vou passar
passá-las aqui para a gente não estender muito a nossa aula. Ó, seja receptivo, entenda que essa devolutiva, além de necessária, é fundamental para o seu desenvolvimento, né? Não leve para o pessoal, tem gente que leva tudo para casa, né? Não é, leva como uma construção, tá? O que está sendo dito é sobre o seu desempenho, tá? Não estamos falando sobre a sua pessoa. Escute atentamente, respire fundo, exercite-se a escutativa. O que é a escutativa? Eu escutar e entender o que está sendo falado, fazer sentido para mim, né? 4, não seja reativo, que nem o Felipe foi ali reativo, ó, que a gente fez o cenário ali para vocês, ou agressivo, né? Vou bater. Não, mas eu não concordo, o sapato dela é muito feio. Não é assim que funciona. Não seja. Controle a sua postura e expressões faciais. Tem gente que você olha com aquela cara ruim, né? Parece chupou limão, Parece né? que vai Meu pular no Deus, seu chupou limão, pescoço. tá achando muito... Não é assim que a gente encara um feedback, né? Tá? Receba, número 5 aqui, ó, receba com humildade os elogios e reconhecimentos, tá? Não quer dizer que eu fui elogiado, eu vou ser o melhor de todo mundo, eu vou sair falando que eu sou melhor do que vocês todos no departamento e tal. Não é assim. Receba com humildade, tá? Você foi bom, mas vai ter outra pessoa também boa em um outro momento, tá? Número 6, agradeça o feedback, seja ele construtivo ou positivo, tá? Lembre-se que faz parte da vida do mercado de trabalho, tá? O feedback é necessário, beleza? E agora a gente vai para uma atividade. É hora de trocar feedbacks. Olha que legal, vamos trocar feedbacks, né? Que nem eu fiz aqui com o Felipe, a gente trocou feedbacks, né? E aí, agora a vez de vocês. Olha que bacana, né? Será vocês que vai vão dar testar certo? agora. Será que vocês vão pular no pescoço um do outro? Eu espero que não. E agora vocês têm 10 minutinhos, tá? Junto com o professor de vocês, para fazer a atividade, tá bom? Retornando aqui, né? E agora? Ainda não. Então, e agora? Dentro da Junior X, você também acabou de enfrentar outro desafio. Ó que bacana, mais um desafio que a gente fez O com esses meninos desafio, aqui. todo dia tem... Colocar esses meninos super desafiados. Isso é ó que bacana, porque às vezes a pessoa quer entrar no mercado de trabalho acha que vai ser só dinheiro entrando todo Só mês, flores, ó. né? Mas o que acontece nos 30 dias Mas a ali? gente recebe o dinheiro, mas a gente tem que trabalhar também, né? Caminho descalço às vezes, pessoal. Mas o desafio, ele vem para nos aperfeiçoar. Você concorda? Concordo. Então, por isso E que a gente tem que ver precisa com ter bons desafios, olhos. senão a vida fica monótona, não A gente fica? não desenvolve, Não é não bom a cresce. gente ter desafios novos sempre? Como liderar situações aparentemente sem solução? Nossa, e agora? Como é que eu faço para resolver isso, hein? Parece que não tem solução, né? E aí a gente tem a ética profissional, né? O que é ética profissional para vocês? Hein? Comentem aí com o professor de vocês, o que é ética profissional, hein? Ó que palavra bonita, eu acho bonita, você acha bonita, Felipe? Eu acho excelente. Excelente. Ser ético no dia a dia é como a gente trata nossos familiares, é um exemplo, tá? Como a gente trata o nosso vizinho, né? Tem gente que tem o vizinho, bota o cachorro latindo, né? O cachorro faz ali as coisinhas dele no tapete do vizinho, né? Isso não é uma conduta ética social. E aí, quando a gente passa para o mercado de trabalho, a gente precisa ser ético profissionalmente. Olha que bacana, hein? Tá? A aplicação da ética empresarial serve para que haja justiça. Ó, justiça não só para mim, mas para todo mundo que está dentro dessa empresa, né? Dessa organização, gerando equilíbrio e bem-estar coletivo. Para que serve a ética? Para que a gente não ande na contramão, né? Para que serve a ética, Felipe? Pensou? A gente não ser ético? Um exemplo prático eu vou deixar para eles. Eu mando o currículo para a empresa do Bruno, porque o Bruno é meu amigo. O Bruno vai e me contrata. Não porque ele é meu amigo, mas porque ele gostou do meu currículo e bacana, a gente desenvolve uma boa relação. No decorrer da semana, eu peço uma folga pro Bruno. Bruno, deixa eu folgar na sexta-feira para eu viajar. A Maria, que é minha colega de equipe, também pede a mesma folga na sexta-feira. Mas o Bruno vai dar a folga para mim, porque eu sou amigo dele, simplesmente porque eu sou amigo dele. Ah, ele é meu amigo, eu vou dar folga pra ele, então ele tá merecendo. Eu vou ficar feliz que eu ganhei a folga, mas e a Maria? Isso não é uma atitude ética. O que seria ético fazer? Eu consigo dar folga pros dois? Se não, não folga pra nenhum. Ou então vamos fazer um combinado, Eu não posso né? ser imparcial. Você vai tirar dia tal a folga e você dia tal. Fica bom? A gente faz um comum acordo, Eu né? tenho que ser imparcial, né? Fazer o contrário. Eu não posso ser Sim. parcial, ponderar pra um lado porque eu gosto mais do Isso, Bruno, a gente tem que ser então eu vou imparcial. discriminar a Maria, ou algo nesse sentido. A ética tem a ver com isso.
Assim, a gente estuda filosofia, acredito que vocês já passaram por essa matéria, a diferença de ética e de moral. Cadê o professor de filosofia? Vocês vão lá, mostra esse slide pro professor e pergunta, tá certo isso aqui? Ele vai te falar se tá certo ou se tá errado. Vamos lá? No contexto corporativo, promove uma cultura mais íntegra. Por quê? A gente tem ética profissional, reduzindo o quê? Riscos de fraude, assédio. Olha o tanto que é importante, gente. Assédio, ó, é uma palavra que a gente luta todos os dias, tá? Para saber ponderar nossas palavras e nossas ações, a fim de não denegrir ninguém, tá? E a corrupção, né? Que vocês vão escutar futuramente falar sobre compliance na empresa de vocês, tá? Não ser corruptos dentro da própria organização. É muito comum se deparar com situações em que nossos valores são colocados à prova. Então, bora de exemplo? Bora lá, bora de exemplo. Atividade, ó. O que você faria? Vamos fazer uma suposição? Né? Suponha que você está estagiando em uma empresa e descobre que o seu melhor amigo, que também trabalha nessa empresa, está usando equipamento para fins pessoais, como consertar o carro, realizar tarefas para um negócio próprio. Embora seu amigo não esteja causando um impacto direto no seu trabalho, você se sente desconfortável com a situação. Eita, e agora, né? O que você faria? Então, ó, o professor vai dar 10 minutinhos aí para vocês agora, para vocês discutir esse caso e posicionar o que vocês fariam nessa conduta. Tá certo? Tá errado? O que a gente faz aqui agora? O que você faria? Tá bom? Então, pessoal, agora nós encerramos as nossas atividades, né? Encerramos o nosso módulo e vamos em direção a um novo módulo. Perfeito?